Ramon, ele é naturopata, e ele veio para a nossa entrevista. Todo mês a gente vai ter uma entrevista com o Dr. Ramon, espero que, né, todo mês continue. Enfim, porque ele fala umas coisas, gente, que eu acho que são muito importantes, porque a gente precisa aprender a se cuidar também, sabe? Quando eu falo aqui, por exemplo, igual eu falo da Academia Arte Física, que eu falo que a Ana faz o RPG, e você não faz RPG se você não respirar. Tem que respirar direito, porque se não respirar direito, o exercício não funciona. Então, é por isso que eu estou falando, assim, tem coisas que são tão simples que a gente não dá valor. A gente só dá valor, por exemplo, quando meu ouvido entupiu, para valer, entupiu total. Gente, eu fiquei tão mal, fiquei tão incomodada, eu falei, meu Deus, o que é um ouvido tampado? Tudo bem, doutor Ramon? Tudo bem, você, Dirlene? Prazer recebê-lo de novo. O prazer é todo meu estar aqui novamente. Então, e um assunto, né, que eu sempre gosto de desmistificar, né, de tornar mais claro para as pessoas, mas eu tinha que usar esse termo técnico, que é assim que as pessoas vão encontrar nas suas pesquisas, mas todo mundo vai ver a simplicidade que é esse tema, que é a epigenética, né? Epigenética. E eu acho que todo mundo vai se familiarizar de alguma forma e entender que nós não estamos sentenciados, né, ou fadados a alguma doença, como antes pensávamos, né? O pai dela é diabético, a mãe também é diabética, então o filho vai ser diabético. Sim. Então essa era uma sentença... Não, e acaba que o filho é diabético. Ainda tem isso. Exatamente. Então essa sentença que antes, né, acabava que até os profissionais da área de saúde diziam isso. E por quê? Porque primeiro que a pessoa carrega realmente na genética. E isso tem muito a ver com a epigenética que a gente vai falar hoje. Mas ao mesmo tempo tem a ver com os hábitos que a própria criança herda dos pais. Então, quando a criança tem os mesmos hábitos alimentares e tudo mais, ela acaba herdando e a possibilidade dela desenvolver aquela doença realmente aumenta muito. Mas a grande boa notícia é que a epigenética coloca nas nossas mãos a possibilidade de ampliarmos ou reduzirmos a chance dessas doenças virem de fato. Então, aí, por exemplo, uma pessoa que tem na família já um diagnóstico, vários têm aquele tipo de problema, aí a pessoa que nasce, aí nasce um neném, aí a pessoa fala assim, nossa, será que ele vai ter o problema? Então espera para crescer, para depois adoecer e falar lá, tá vendo, também teve, é de família. Sim. O que pode ser feito numa família que tem esses tipos de problemas? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. A Angelina Jolie tirou os seios. Isso já tem muito tempo. Mastectomia, um negocinho. Enfim, ela tirou os dois. Por que ela tirou? Porque a mãe dela morreu de câncer de mama. Sim. E ela fez exames e descobriu que ela tinha toda a condição de ter a mesma doença da mãe. Então, ela já tirou de uma vez. Sim. Mas ela poderia ter evitado isso com antecedência. É sobre isso, Guilherme. É porque as pessoas tinham medo, né? Então para não ter câncer de mama, eu vou tirar a mama. Tá, isso é uma forma muito radical, né? E claro que em alguns casos até que vai ter que ser isso mesmo, até quando a doença é descoberta. Porém, sobre isso, a chamada epigenética e a nutrigenética. Na década de 90, foi descoberto aí o código do DNA, né? O genoma humano. E foi desvendado isso, e demorou muito tempo para que os computadores fizessem essa varredura do código humano. E pensava-se que nós teríamos com muito mais precisão. Por exemplo, pegava ali uma imagem, uma informação qualquer e diria se a pessoa teria a tal doença ou não e em que época da vida. A coisa não foi bem assim. O que nós sabemos hoje, inclusive eu já fiz exame genético, né? O exame genético nos conta aquele gene que a gente carrega. Então, quer dizer, a chance de desenvolver, por exemplo, se ter diabetes, no meu exame genético deu. Aliás, a doença mais propícia de eu desenvolver ao longo da minha vida é a diabetes. Como que faz esses exames? Hoje é muito simples, né? Você colhe o material da própria saliva e manda, né? Na época que eu fiz, apenas 2 laboratórios no Brasil. Era um no Rio de Janeiro e um em São Paulo. Eu fiz no de São Paulo. E aí você manda aliás, eles mandam para cá, recolhem, manda o kit, recolhe o material e manda para lá. E através dessa amostra, ela sabe rastrear todas as predisposições de doenças que você carrega no gene.
né? Isso deve ser caro. Acredita que não? Inclusive agora, Não é agora caro? nesse período Eu tô assim, não, deve ser uma fortuna isso. Não, é um exame mais simples. Inclusive é o mesmo exame realizado para o teste de paternidade. Ah, E a tá. assertividade dele que impressiona, é mais de 99% de assertividade. Então, é um exame muito de fácil acesso hoje, qualquer pessoa pode fazer. E nessas Black Friday da vida aí, sempre a gente consegue bons descontos. Foi numa dessas que eu fiz o meu e da minha família. Gente, Então, que a partir daí, bacana. vai dizer, por exemplo, o grau de percentual que você tem para desenvolver um Alzheimer, uma diabetes, uma hipertensão, até o biotipo, né? Eu que tenho um biotipo mais cheinho, fala, você tem predisposição à obesidade. Tudo isso dá na nossa genética, com uma assertividade, repito, de quase 100%. A partir daí, a coisa é com a gente. Os hábitos, né? Sabemos, por exemplo, a gente falou sobre isso no último programa que eu vim, que hoje a maior parte da sociedade ela ingere mais de 80% de produtos processados. Por mais que isso pareça absurdo, mas não é. Né? Se nós pegarmos e fizermos um exame de consciência do que comemos no dia, a maior parte são produtos alimentícios e não comida de verdade. E começa por aí. Quando você não tem uma alimentação, não come comida de verdade, alimento de verdade, você dá oportunidade para essa genética se expressar com maior percentual, digamos assim. Ok, a gente para um pouquinho. Se você está ouvindo o programa, quiser fazer alguma pergunta para o Dr. Ramon, fica à vontade, tá? 32220001, que a gente atende você aqui. 3h51, a gente volta já. Você sabe que eu nunca escondi nada. Epigenética. Epigenética. Isso. Então, eu perguntei o que era epigenética, já tem perguntas para ele aqui, mas a gente vai conversar mais um pouquinho sobre isso, tá, gente? Porque eu acho que vocês têm que saber outras coisas que são importantes sobre o assunto. Você coloca para mim aí, fazendo favor, Clender? Aparta. Falar nisso, dá uma cobrada da Michele, por favor. A genética determina essas doenças que a gente está falando ou que a gente vai ter ao longo da vida. Ela determina mesmo, por exemplo, um bebezinho quando nasce, se ele fizer esse exame que você falou, que existe aqui no Brasil, se eu fizer um teste desse com um bebê, eu vou saber quais as doenças que esse bebê poderá ter ou só com adulto que funciona? Não, já funciona com qualquer idade. Isso está no nosso DNA. Ah, está no DNA. DNA. Então, Entendi. é interessante o que você me pergunta, Dilene, porque o exame, né, ou o que a gente carrega no DNA é a predisposição e não a sentença de que nós desenvolveremos ou não aquela doença. Mas a predisposição existe. Na verdade, se nós formos avaliar a genética, olha só, nós somos indivíduos que somos filhos de 2 pais, netos de 4 avós, bisneto de 8 bisavós, e a gente percebe que a gente forma uma pirâmide invertida. E a herança genética vem todos os nossos antepassados. Então, em maior ou menor escala, nós carregamos as predisposições de todos eles. Né? Uns acabam somando, porque um teve tal doença, o outro também, e isso vem maior no nosso gene. Mas a predisposição a gente carrega. Agora, ampliar esse percentual da predisposição ou reduzir depende do ambiente que essa... É isso que eu ia te perguntar. Então pergunte. Sobre o ambiente. Por quê? Porque o ambiente que eu vivo aonde? Onde que eu moro? Como é que é o ar que eu respiro? Porque eu vi outro dia uma matéria na televisão, me chamou muita atenção, não foi aqui no Brasil, não. Acho que é nos Estados Unidos, eles estão em experimento ainda. É a experiência que eles estão fazendo, cientistas. Eles olham até a poeira que tem na casa da pessoa, para saber que tipo de poeira que ela respira, para saber a influência daquela poeira nas doenças também. Eu achei que poeira, falei, não, estou ferrada, porque a poeira preta ali perto, no Esplanada, e lá provavelmente no Porto Velho também, deve ser terrível. Então, na verdade é tudo, Tudo. todo o ambiente, né? Tem uma Fumaça. perguntinha. Sim, a gente sempre fala, né, que, por exemplo, quando a gente tem um peixinho de estimação e quando ele está meio adoecido, o que a gente faz para melhorar o peixe? A gente não dá injeção e nem medicamento, a gente troca água. Então, quando a gente muda o ambiente daquele indivíduo, né, animal, vegetal ou
nós humanos, né, que também estamos inseridos no contexto animal, você muda tudo, inclusive a expressão genética das doenças dessa pessoa. Então, entender esse contexto, eu acho esse tema muito interessante. É interessantíssimo. A gente sabe que está muito mais nas nossas mãos a chance de aumentar ou diminuir a chance de desenvolver qualquer doença. E aí vem muito naquilo que a gente falou logo atrás, que se a gente diminui ali a quantidade de produtos alimentícios que a gente ingere, substitui por comida de verdade, vez ou outra respira um ar melhorado, né? Estando ali numa zona rural ou algo assim, se você tem contato com a terra para essa troca de íons, que é eletricidade com o próprio meio ambiente, tudo isso favorece a você não deixar esses genes se expressarem para poder desenvolver qualquer tipo de doença. Entendi. Aí a alimentação, ela é fundamental. Assim, por exemplo, às vezes tem gente que não tem, por exemplo, uma pessoa que mora num lugar que não tem rede de esgoto, esgoto que corre pela rua, as ruas são de terra, tem bicho, tem cachorro, faz xixi, faz cocô, quer dizer, é uma área bem contaminada. E ali o ar também acaba sendo contaminado também. É uma pessoa... Como é que ela faz para ela não desenvolver doenças? Fator sanitário. Sanitário é ele complicado. É extremamente importante, né? Pois é. E eu acho que essa parte é uma parte que ainda, claro, nós não temos, né? A sociedade está aí à mercê de quem dirige, né? Sim. Toda essa sociedade, infelizmente. Mas dá para a gente escapar um pouco disso, né? Uhum. A gente melhorar a nossa higienização, melhorar, a gente falava ainda há pouco, a fazer ali o controle microbiológico, que é através das chamadas desparasitações, né? A gente está em contato direto com fatores patógenos, mas se nós promovemos as desparasitações, e eu vou trazer um tema depois relacionado a isso, porque dá para fazer isso em casa, de uma maneira muito barata, doméstica. Eu quero. E com o uso, por exemplo, de temperos e especiarias naturais, o alho, por exemplo, as pessoas não fazem ideia do poder do alho, né? Allium sativa, um nome científico, é uma planta que mata a maior parte dos micro-organismos patógenos, que são terríveis para a nossa saúde. O açafrão também tem um papel muito importante. Então, o uso consciente de tudo isso pode minimizar os fatores sanitários da sociedade. Ou seja, falta informação. Falta informação, é isso. Falta informação. E eu fico muito triste quando eu vejo que o dinheiro aparece para algumas coisas. A gente vive num país onde a maioria da população não tem rede de esgoto, não tem água potável. Então, assim, aí quando vem uma COP30, que vai falar de meio ambiente, e você gasta uma fortuna, milhões e milhões e milhões, e aí você, para poder fazer a COP, né, para receber pessoas e tal, aí você fala assim, peraí, o dinheiro aparece, por que a gente vive num país onde as pessoas não têm esgoto, o mínimo que é ter um esgoto, sabe? É verdade. Lixo para recolher, ter mais equipamentos de reciclagem no país, o país promover, comprar equipamentos para reciclagem, como acontece no Japão. No Japão tudo é reciclável, é um negócio muito louco. Tudo que você vai comer, tudo que você abre, tem lá, já tem a caixinha para você jogar papel de bombom. Caixinha, tudo, é impressionante. Então, assim, a gente pode... Vai demorar para chegar a essa situação, mas eu acho que podia ir caminhando, pelo menos. Só que a gente não está vendo esse caminho na nossa frente, né? Não. Gente, 4 horas, 16 minutos. Daqui a pouquinho a gente volta com mais um bocadinho do Dr. Ramon aqui. De volta ao nosso programa, 4 horas e 35 minutos. O Dr. Ramon vem aqui e eu não deixo ele falar as coisas que tem que falar. Desculpa, mas é porque assim, você vai falando e eu vou ficando curiosa com as suas respostas. Vamos lá. Então, a genética determina as doenças que iremos ter ao longo da vida. Quanto às doenças já desenvolvidas, o estudo da epigenética, que é o que você está falando hoje, da nutrigenética, podem ajudar? Perfeitamente. Então, aqui, a alimentação pode mudar a genética?
Então, primeiro que as suas perguntas e dúvidas, né, que são excelentes, e eu tenho certeza que vai ajudar a elucidar para todo mundo que está nos ouvindo, né? Bom, vai ajudar sim, porque, como dizia o pai da medicina há 2.200 anos atrás, Hipócrates, falava que o teu remédio será teu alimento e teu alimento será o teu remédio. Então, daí a gente entende que Nossa, ele já disse isso. há 2.200 anos atrás, é considerado o Ixi, pai da pronto, medicina. ele já falou tudo. E outra coisa que ele falava, que tem muito a ver com o assunto de hoje, que toda doença começa no intestino. É a fala dele lá atrás. Ai, eu também concordo. É. E, na verdade, né, o que a gente tem que entender de tudo isso, olha só, nós estamos numa época onde a medicina está muito avançada, Uhum. né, onde já era para a gente ter curas Sim, sim, das sim, mais sim. diversas, Sim, mas nós sim. temos o momento mais alto de quantidade de doenças e Sim. complexidade das mesmas. Então, quer dizer, olha que paradoxo. O problema está que cada vez mais, paralelo ao avanço da nossa medicina, nós temos também uma indústria alimentícia com cada vez mais alimentos processados, ultraprocessados, embutidos, que a sociedade acaba, claro, a maior parte disso está na nossa alimentação, a maior parte. Claro que tem todos os outros fatores que a gente falou mais cedo, sanitários e poluentes da atmosfera e tudo mais, mas está no que a gente come. E a gente está comendo muito mal, cada vez mais mal. E quer que a medicina dê conta dos nossos maus hábitos. E isso é impossível de acontecer. Tanto que o pai da medicina já dizia, o teu remédio será teu alimento. E ele disse alimento, ele não disse produto alimentício. Ele não disse... eu sempre brinco que alguns estabelecimentos que a gente conhece por aí, às vezes nem vendem alimentos. Eles vendem produtos alimentícios e processados e ultraprocessados e nós não nos damos conta disso. E aí tem a ver com o aumento da predisposição que a gente está falando da epigenética. E, consequentemente, está aí a nutrigenética, que, sem dúvida, Dirlene, a gente pode reduzir drasticamente a chance de desenvolver qualquer doença que a gente carrega no gene, apenas migrando de produto alimentício para alimento de verdade. E é isso que eu queria deixar como mensagem principal. A naturopatia está aqui à disposição de todo mundo para ter não só orientações, mas as indicações adequadas, mas esse dever de casa a gente faz em casa, né? E a gente faz com muita simplicidade. Só de entender. E qual que é a diferença de produto para o alimento? O alimento a gente colhe na árvore, no canteiro, no ninho da galinha, no pasto ou no rio, o peixe, né? E o produto a gente colhe em estabelecimentos comerciais. Aquilo que você só consegue em estabelecimentos comerciais não é alimento. E é isso que está adoecendo a sociedade e tem tudo a ver com o tema epigenética e nutrigenética. Nossa, muito bom, viu? Muito bom. Olha, deixa eu dar uma olhada aqui, peraí. Então, qual que é a principal causa das mutações genéticas? Ah, essa é uma boa pergunta. As mutações genéticas. Então, todo alimento que é modificado geneticamente, ele é causa fundamental das mutações genéticas, né? Nós temos, Pois é, mas isso prejudica a nossa saúde de alguma forma ou não? Então, os Ou nem primeiros... todos? Nem todos. Existe aí, sim, uma individualidade, onde alguém vai ficar mais sensível a algum tipo de alimento modificado geneticamente. O seu organismo pode ser mais sensível que o meu, ou o meu do que o seu, a depender da minha predisposição. Mas o risco não deve ser corrido. Ou seja, a gente deve evitar esses alimentos mudados geneticamente, né? Porque às vezes nos A senhora primeiros quer a estudos... forma de acabar com a fome? Então, há controvérsias, né? Aham, Porque sim. a gente sabe, quem tem uma hortinha em casa sabe o quanto uma horta orgânica é generosa, é muito generosa. Mas o fato é que, muitas vezes, os primeiros estudos acerca de alguns alimentos ou produtos alimentícios são promissores. Ah, não, isso aqui não causa isso. Só que alguns desses efeitos colaterais, eles são de médio ou de longo prazo. Nós temos vários exemplos disso, né? Os próprios hormônios, os primeiros hormônios estudados, os primeiros estudos mostraram que eles não tinham problema nenhum. E aí, depois de décadas, nós vimos que o número de câncer aumentou muito e foi ver, era por conta dos primeiros tipos de reposição hormonal. Então, assim, esses estudos acabam que demoram muito para nos dar uma resposta. E acaba que a gente é cobaia desse primeiro momento. Então, agora, o que não falha é a comida de verdade. É o ovo genuinamente caipira,
é o alimento, né, o milho crioulo, que é assim conhecido. Mas eu posso comer o ovo que não é caipira? Então, na verdade, nós temos dificuldade de encontrar. Pois é, por isso que eu estou perguntando. Agora, entre o ovo que não é caipira e um produto genuinamente processado, o ovo. Claro. Entendi. Então, Ovo esse é o branco. caminho. Isso. Então, esse é o caminho. Comer o máximo possível de comida de verdade, para a gente não cair nas malhas da sorte da genética. Ok. Eu chamo comercial. Ó, vou chamar música agora, gente. E aí, no próximo bloco, que é o último bloco nosso, eu vou... nós vamos fazer as perguntas que os ouvintes estão fazendo. E o Ramon, doutor Ramon, ele estava me contando aqui de um laboratório aqui no Brasil, que ele conheceu através do Instagram, onde ele fez o exame de genética dele para descobrir quais as doenças que ele tem propensão a vir a ter. Aí ele passou isso para mim. Não sei se ele se importa da gente passar aqui no ar. De jeito nenhum. Para quem quiser, se você conhecer seus ancestrais. E para você saber também sobre a genética do seu corpo, tá? Daqui a pouquinho, então, 4h42. 5 horas, conversando com o doutor Ramon. Gente, deixa eu ficar aqui, né? Porque eu vou perguntando, eu fico curiosa. Dirlene, boa tarde. Gostaria... Ó, o pessoal já está interessado. Nós vamos ter que pedir um desconto lá no laboratório, viu? Que, ó, me passa, por favor, o contato do laboratório para fazer exame da genética. Estou saindo agora e vou ficar sem internet. Não vai dar para ouvir. O Klender manda para a pessoa, né? Não preocupa não que o Klender manda para você, viu? Nem sei se ela está ouvindo, mas enfim, a gente manda para você. Eu já anotei aqui para mim também, viu, gente? E olha, não é caro não, tá? Eu achei que era muito caro, que eu nunca ia fazer um negócio desse, mas depois do que ele falou aqui, você pode fazer o exame de genética para ver se tem alguma doença, né, uma predisposição a alguma doença. Mas olha que bacana também, se você quiser, aí você vai pagar um pouco mais, você vai ter não só esse exame de genética, de doença, essas coisas, como você vai descobrir toda a sua ancestralidade. Olha que loucura, gente. Ele estava me mostrando a ancestralidade dele, ele já rodou o mundo inteiro. Já foi na Ásia, na Europa, na África, né? Na Amazônia. Na Amazônia. A ancestralidade manda para você tudo, gente. Eles fazem um mapa do mundo e mostra para você os lugares por onde os seus ancestrais já passaram. Achei muito interessante. Boa tarde. Gostaria de saber se tem algum medicamento para menopausa com esterectomia. Esterectomia. É tirada da mama? É, tirada, exato. Chama histerectomia? Mas não escreve assim, não é? Escreve diferente um pouco. Mas é isso. Eu só queria saber se era isso mesmo. Então, ela perguntou de medicamento, né? Na verdade, a naturopatia, né, minha área de formação, tem uma especialidade que é uma das minhas especialidades, que é a fitoterapia. Na fitoterapia, nós temos a chamada modulação hormonal, Dirlene. Olha que interessante. Hoje, por exemplo, eu, minha esposa, né, a gente mantém os nossos níveis de hormônios no limite máximo ali proporcional à nossa idade. E de que forma? Usando de plantas que estimulam o nosso próprio organismo a produzir os próprios hormônios. Então não se trata de uma reposição hormonal sintética ou bioidêntica como já existe, mas plantas que estimulam a nossa própria produção de hormônios. Até mesmo quem já teve câncer de mama, câncer não tem problema, porque nós não estamos lidando com hormônio sintético. Então é bem legal, muito seguro, completamente seguro, e a gente pode ter ali a nossa pele, o nosso cabelo pode estar muito melhorado com o aumento desses hormônios, e mais do que isso, a nossa disposição, o ganho de massa magra, tudo que a quantidade de hormônio na dosagem certa nos proporciona. Através de quê? De plantas que estimulam os nossos hormônios. Eu vou trazer futuramente um tema aqui falando só sobre os fito-hormônios, que até nos nossos temperinhos do dia a dia a gente pode utilizar e melhorar a condição dos nossos hormônios. Olha, boa tarde. Minhas pernas e meus pés estão sempre inchados e pioram no verão. O que eu posso tomar para desinchar?
Obrigada, é a Áurea. Ô, Áurea, a gente é que agradece a sua participação, tá? Obrigado mesmo, Aura. Um abraço. Então, primeiro entender que muitas vezes os distúrbios hídricos do nosso corpo, né, como os inchaços, podem partir de uma alimentação inadequada. Aham. Por exemplo, o excesso de sódio pode fazer com que o nosso corpo retenha líquidos, né? Então a gente tem que, eu sempre proponho por onde eu passo, a substituição do sal refinado por algum sal integral. A gente vai diminuir a quantidade, o excesso de sódio. O sódio é super importante para a gente, mas não em excesso. E aí a gente pode ter alguns outros minerais, como potássio, magnésio, manganês, que vão promover o equilíbrio hídrico, diminuindo as retenções, como é citado pela ouvinte. Então, para além disso, né, nós podemos utilizar, por exemplo, do chá de alho. Eu citei ainda há pouco. Chá de alho? Chá de alho, que é feito em maceração, que é só deixar 2, 3 dentes dele picado em água fria e filtrado por 4 horas. É assim que se prepara o chá de alho, não vai ao fogo. E a pessoa tomar. Além dela ter fontes de selênio, que o alho tem, né, muito grande, tem a aliina e a alicina, ele vai ajudar a desinchar com muita segurança, porque eu não poderia passar aqui medicamentos, mesmo os naturais, mas o alho, que é um tempero, especiaria natural, é seguro, qualquer pessoa pode usar, e o chazinho de alho vai fazer com que ela desinche, por exemplo, né, não exageradamente, mas o que ela precisa. Agora, para além disso, nos procure que a gente faça um tratamento adequado. Ok. Doutor Ramon, eu tenho tipo um pigarro na garganta raspando. O que pode ser? Sou enfim. Eu achei que era o nome dele. Uhum. Sou Então, ouvinte. uma pergunta muito importante. Muitas vezes o pigarro é um muco que o nosso próprio corpo produz porque tem alguma coisa ali que o corpo identificou como patógeno, como risco para ele, ou como alergênico. E o corpo produz o muco para poder expelir aquilo que provavelmente não é um patógeno, mas está ali. Muitos lácteos, né, derivados do leite, por exemplo, podem provocar esse tipo de muco. Então, a primeira pergunta que eu faria para esse ouvinte seria: você consome leite e derivados? Faça uma suspensão temporária para ver se diminui esse muco. Se não diminuir, pode ser outro fator. Por exemplo, o glúten, que está sempre inserido nos alimentos de origem do trigo. Também são altamente alergênicos. Então, pode ser de algum alimento que a pessoa faça, de algum produto alimentício, ou mesmo por algum tipo de impureza, como a gente falou, né? O contato excessivo com poeira e outros alergênicos. Então, plantas, né, maravilhosas, como a própria cúrcuma, o açafrão, se você tomar um chazinho de açafrão manhã e noite, que também é seguro, a gente pode passar aqui porque é cultural isso, né, o uso do açafrão como chá, ele tem um efeito antialérgico que para alergias brandas pode solucionar esse tipo de problema. Ou mesmo o uso do chá de guaco 3 vezes por semana, também faz uma limpeza, né, tem uma ação emoliente que amolece as secreções do nosso corpo, pode resolver aí esse muco que o ouvinte citou. Gente, ó, papel na mão, ou o telefone, o que vocês quiserem, que daqui a pouquinho ele vai dar, o doutor Ramon vai dar o número dele, o telefone, o Instagram, tudo para vocês, tá? Então, já fica antenados. Qual o nível máximo de testosterona que eu posso ter com a estimulação natural em níveis fisiológicos? Obrigado, boa tarde, meu nome é Eudes. E onde você atende, a gente vai falar daqui a pouquinho. Eudes, é uma pergunta técnica, né? Muito. Eudes, E aí ele obrigado. falou que estou acima dos 40 e quero deixar meus níveis no máximo. Então, aí eu até ia dizer, né? Porque a idade é muito determinante para a gente saber os níveis. Na verdade, depende muito, Eudes, do seu próprio organismo, da resposta que ele vai nos dar. Quando ele nos dá uma resposta boa, a gente atinge, assim como eu, né? Você está acima dos 40, eu estou acima dos 50 e tenho os meus níveis máximos de testosterona. E aí, o que acontece? Quando o seu corpo responde bem, ótimo, o seu corpo está limpo, né? Está desintoxicado. Mas quando não responde bem, o que a gente faz? A gente faz um detox, o que a gente chama de modulação intestinal, desde a desparasitação ou mesmo um detox, para que o organismo passe a responder bem a esses estímulos. Então, não tem idade para que nós tenhamos ali uma performance máxima da nossa produção de hormônios. Ok. Preciso do telefone. Ana do Lote. Acabou? Acabou. Então, agora, doutor Ramon vai falar. Porque aqui está perguntando onde é que é a sua consulta, onde é que você atende, tá? Então, vamos falar seu endereço, seu primeiro, telefone, tudo. Gente, então, telefone, endereço, doutor Ramon. Eu atendo aqui na Avenida 7 de Setembro,
1387. Fica ali pouco adiante na 7, entre João Notini e Serra do Cristal. Fica naquela região ali, na clínica, né, que é o Portal Corpo e Mente. Atendo ali nesse local, muito central, muito fácil de estacionar, bem tranquilo. Então, 7 de setembro. 1387. Mas claro, se você quiser fazer seu agendamento, faça antecipadamente por ligação ou WhatsApp, né, mensagens, que aí eu atendo só por agendamento. Aí é pelo 37 991 37 0003. Esse número pode ligar, pode mandar mensagem. 37 91 37 0003. Ok. Instagram? Instagram, né? Como Naturopata Ramon de Assis. Podem me seguir no Instagram, na fanpage do Facebook e no canal do YouTube. A gente sempre posta dicas de saúde natural como as que a gente traz aqui e assuntos mais complexos, como os que a gente falou hoje também, dos fito-hormônios, aí estão em entrevistas mais longas no nosso canal do YouTube. Tudo como Naturopata Ramon de Assis. Segue a gente lá. Atende plano de saúde? Não, plano de saúde a gente não atende, mas a Ainda nossa não, né? proposta é uma proposta popular. Então vale a pena conferir. Tá, então só para fechar aqui, se alguém tiver interessado em saber sobre a genética, questão, né, se tem propensão a alguma doença, e se quiser saber, porque são duas coisas, tá, gente? Você paga para saber, e não é caro, eu até assustei com o preço aqui, e você paga mais se você quiser saber a sua ancestralidade também, tá? Isso. É no @genera. Isso, Genera, Laboratório Genera, né? @Laboratório Genera e fica em São Paulo, tá, gente? É só entrar lá, eu já pus no meu Instagram aqui, que depois eu vou olhar também. Muito obrigada pela sua presença. Obrigado também. Te segurei pra caramba aqui hoje. Que bom, Passei fico do feliz. limite. Imagina. Então tá, 5 horas e 10 minutos. Obrigada mais uma vez, Obrigado. doutor Ramon. A gente volta daqui a pouquinho.